Pois é, Duda. Você sabe quem é o maior jogador do Botafogo que ganhou 2 Copas do Mundo? Não foi muito bem aceito em outros clubes. Aliás, em outro clube. E que para ser aceito no Botafogo, alguém teve que intervir? Você sabe? Eu sei. Tô falando de ninguém mais, ninguém menos que Manuel dos Santos. O nosso eterno anjo das pernas tortas. O nosso querido Mané Garrincha. Garrincha nasceu no dia 18 de outubro de 1933, na cidade de Pau Grande, aqui no Rio de Janeiro. O ponta-direita de dribles desconcertantes jogou no Botafogo de 1953 a 1965. Estreou no Campeonato Carioca de 1953, marcando gol de pênalti contra o Bom Sucesso, que vencia por 2-1. Considerado o mais habilidoso jogador de futebol de todos os tempos e também dono de uma incrível capacidade de driblar sempre para o mesmo lado, Garrincha é até hoje a maior figura do Botafogo. Garrincha ganhou esse apelido ainda na infância por seus irmãos. Apelido esse que é de um pássaro feio e veloz. E era um pássaro muito comum na cidade de Magé. Alguns diziam que era o pássaro que Garrincha costumava caçar. Mas existe uma história muito curiosa no início da carreira de Garrincha. E eu vou contar para você agora. O curioso é que depois de ser rejeitado no Vasco e no São Cristóvão por suas pernas tortas e por um desvio na coluna lombar, Garrincha foi treinar no Botafogo. E o resultado disso, vocês já sabem. No treino do Botafogo, em sua primeira jogada, Garrincha teve a ousadia de driblar ninguém mais, ninguém menos que a nossa enciclopédia. Pois é, Garrincha driblou Nilton Santos, que no final disse o seguinte: "Ô, contrata esse cara, porque contra ele eu não vou jogar não." E sendo um pedido de Nilton Santos, que era uma ordem, Mané Garrincha foi contratado pelo Botafogo. A partir daí, a amizade entre Nilton Santos e Garrincha cresceu, que os dois se tornaram praticamente inseparáveis. Até hoje nós vemos aí histórias em que Nilton Santos ajudava o Garrincha com algumas questões pessoais, o tanto que a família, até mesmo nos dias de hoje, as famílias, né, se dão super bem mediante ao legado que essas duas lendas do futebol deixaram pra gente. Pelo Botafogo conquistou 3 campeonatos cariocas de 57, 61 e 62. Também conquistou 2 torneios de Rio-São Paulo em 62 e 64. Foi titular na seleção brasileira, e aí vem uma outra história. Titular na seleção brasileira da Copa de 58, Garrincha foi o principal responsável pelo bicampeonato da seleção brasileira na Copa do Chile. Além disso, olha que coisa incrível, Garrincha detém até hoje a marca incrível de 61 jogos na seleção brasileira, mas perdeu apenas um desses 61 jogos. E assim marcando 17 gols pela seleção brasileira. L'entraîneur de l'équipe a décidé de lancer dans le grand bain Garrincha et Pelé, qui jusqu'alors jouaient les remplaçants. Garrincha conquistou 2 Copas do Mundo, a
a de 58 e de 62. Mas tem um outro personagem que, juntamente com Garrincha, a seleção brasileira não perdeu. Eu estou falando do Rei Pelé. Os dois jogando juntos na seleção brasileira, o Brasil não perdeu nenhuma partida. Juntamente foram 40 partidas com Garrincha e Pelé juntos em campo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, de herói em cada jogo. 40 partidas foram 36 vitórias e 4 empates. Era ou não era uma duplinha imbatível para nossa seleção brasileira? Meus amigos. Garrincha e Pelé juntos na seleção brasileira, vale até a pena repetir isso. O Brasil não perdeu nenhuma partida. Moldando as cores do Brasil de nossa gente, a estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo. Bom, falando de clubes por quais Garrincha passou, teve uma passagem discreta no Corinthians, no Atlético Júnior da Colômbia, no Flamengo, na Portuguesa do Rio e também em Olaria. Infelizmente, nem tudo na vida de Garrincha foram flores. Faleceu de cirrose hepática no dia 20 de janeiro de 1983. E o seu amigo Newton Santos esteve ali a todo momento para lhe ajudar. Mas, infelizmente, Garrincha não resistiu. Em 1998, Garrincha foi escolhido como o melhor de todos os tempos por jornalistas de todo o mundo, considerando assim o nosso anjo das pernas tortas, o maior jogador de futebol. Bom, gente, isso foi um pequeno resumo sobre a história do nosso querido anjo das pernas tortas, nosso Mané Garrincha. A história dele é extensa, mas eu encurtei um pouquinho a história para trazer para vocês. Beijo, saudações alvinegras para todos e vamos que tem muito mais histórias para contar.